Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías capítulo 5, versículo 12 em diante, diz a palavra do Senhor: e harpas e alaúdes, tamborins e gaitas e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudente diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno, e ao justo negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Não podemos esquecer das guerras que também nos afetam grandemente, que são travadas dentro da nossa família, dentro da nossa casa. É muito importante compreender isso, irmãos, porque nós, apesar de sermos chamados por Deus para servi-lo, para andar com Ele, nós também travamos uma guerra dentro da nossa casa que mata a coisa mais importante da pessoa, que é o amor, que é a esperança, que é a luz que há no outro, né? Quando você briga com quem você ama, você tira a alegria dessa pessoa, você apaga a luz dessa pessoa. Muitas vezes você tira a esperança de futuro dessa pessoa, porque a pessoa está baseando a vida dela no relacionamento com você, que muitas vezes tem um laço até com filhos e tudo, né, com outros familiares, e você, por causa da sua falta de entendimento, porque você não considera as obras de Deus, o chamado de Deus, porque, como diz aqui, você é sábio aos seus próprios olhos, você é prudente diante de si mesmo, você se acha, você sempre tem razão, entendeu? Você se apoia nas suas próprias justificativas, mas o que você está fazendo? Você está chamando o bem de mal, entendeu? E você, como diz aqui claro na Bíblia, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, irmãos, nós não somos chamados por Deus para andarmos conforme o nosso pensamento, conforme o nosso gênio, conforme o nosso querer, conforme o nosso eu acho, eu penso, eu sei, eu quero, eu posso. Nós somos chamados por Deus para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, que está escrito aqui aonde? Na palavra de Deus. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor. Qual que é a lei de Deus? É a Constituição brasileira? É o Código Civil brasileiro? Pelo que eu sei, é a Bíblia Sagrada,
que Deus deu para todas as pessoas na face da terra. Só não tem e não lê uma Bíblia quem não quer. Porque há milhares de anos essa palavra está aí, sendo pregada em toda a terra, mas as pessoas rejeitam a palavra de Deus, querem viver conforme o seu próprio pensamento. Esse é o problema. Não tem humildade nem temor a Deus para entender que para você ser cristão, para você se relacionar com Deus, você tem que se sujeitar a Deus. Então, irmãos, estamos lendo o livro de Lucas, no capítulo 15. Irmãos, antes de começar a ler o livro de Lucas no capítulo 15, você que vai ouvir esse áudio, eu quero falar para você um contexto desse capítulo, para que você procure na sua Bíblia, lá na sua casa, que está no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 19, livro de Oséias, capítulo 13, versículo 14, livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8 e 11, livro de Mateus, capítulo 9, versículo 13, livro de Marcos, capítulo 1, versículo 4, livro de Marcos, capítulo 2, versículo 17, livro de Lucas, capítulo 3, versículo 3, livro de Lucas, capítulo 3, versículo 8, livro de Lucas, capítulo 24, versículo 47, Atos, capítulo 11, versículo 18, Atos, capítulo 13, versículo 24, Atos, capítulo 26, versículo 20, Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e versículo 6, e Hebreus, capítulo 12, versículo 17. Esse é apenas um pouco do contexto, não é? E no versículo 2 aqui que eu vou ler, você vai ver uma referência em Atos 11, 3 e Gálatas 2, 12. Lucas capítulo 15 diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Você vai ver uma referência em Mateus 10, 6, Mateus 18, 12 e 14, Ezequiel 34, 6, 11, 12 e 16. E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. Você vai ver uma referência em Isaías 40, 11. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você vai ver uma referência em Atos capítulo 8, versículo 22, Apocalipse capítulo 2, versículo 5
e 16, Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Irmãos, esse versículo aqui é muito importante, que Jesus diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E nós temos muita dificuldade de aceitar a mudança dos outros. Nós, quando não gostamos de alguma coisa que alguém fala, ou não gostamos muito de alguém, nós já julgamos e condenamos essa pessoa. Nós só não matamos porque não podemos, né? Se a gente pudesse matar, fosse permitido, tinha pouca gente na terra, hein? A gente já tinha matado bastante gente. Mas Jesus diz que no céu há alegria por aquele que erra, aquele que falha, aquele que peca e se arrepende. Disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Você vai ver uma referência em Deuteronômio 21, 17. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Você vai ver uma referência em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Irmãos, essa passagem é muito interessante, porque Jesus aqui está usando uma referência, por isso que é uma parábola, entendeu? Para mostrar para nós que quando a gente pega as bênçãos de Deus e não dá valor, a gente corre o risco de se perder nesse mundo. Por isso que às vezes muitos crentes, você conhece, ele fala: estou pagando preço, né? Crente que anda fora da palavra vive pagando preço. O povo de Israel, que foi escolhido por Deus, você vê que aqueles que se afastaram de Deus, você vê o preço que eles pagaram. E aqui Jesus está contando essa história. Só que esse filho pródigo aqui, Jesus está nos incentivando a fazer como ele. A gente se lembrar do nosso Pai. Se lembrar que Deus é nosso Pai. E se lembrar como é bom andar com Ele. E se arrepender e voltar para Deus. Sair da miséria que você entrou nela, que você se colocou, e voltar para Deus. Por isso que diz aqui, ele fala: e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui ele já mostra que ele reconheceu todo o seu erro. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. E tinha-se perdido e foi achado. E começaram
a alegrar-se. Você vai ver uma referência em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e versículo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 14, Colossenses, capítulo 2, versículo 13, Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Irmãos, fazendo aqui uma analogia, né? Olha só. O que ele diz aqui? Porque este meu filho estava morto. Morto o quê? Quando você vai para o mundo, você está morto espiritualmente. Por que ele estava morto? Olha, ele tinha uma família, ele tinha um pai que amava ele tinha um pai que desejava o melhor para ele, assim como Deus, né? Deus quer o melhor para nós. Deus dá o exemplo que ele fala, olha, pode uma mulher se esquecer de um filho, mas eu jamais vou esquecer de você, né? Como Deus fala, se um filho pedir um pão, um pai não vai dar uma pedra. Deus nos ama, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus tem feito de tudo para fazer o bem para nós, mas a gente prefere andar na escuridão, prefere andar nos nossos pensamentos, seguir gente tola, seguir gente vazia, gente que não tem compromisso com Deus, não é? Por isso que Deus fala no livro de Salmos, capítulo 1, para a gente não sentar na mesa dos escarnecedores. E aqui você vê que ele fala, olha, ele reviveu, tinha se perdido, mas ele se encontrou, observou, viu que estava errado, se humilhou, não voltou para casa para pegar mais dinheiro, não, voltou para casa para reconhecer que o pai dele era gente boa, que a família dele era boa. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha só, irmãos, isso acontece demais nas famílias. É irmão com ciúme de irmão. E olha só, se você ver lá em Números, capítulo 5, versículo 14, versículo 30, Gálatas, capítulo 5, versículo 20, você vai entender que esse ciúme aqui, que ele está com ciúme do irmão, isso é um demônio, é o espírito do ciúme, que entra em você, e você, ao invés de enxergar as coisas pelo lado certo, você enxerga pelo lado errado. Principalmente você que é chamado para adorar e servir a Deus, para ser humilde, para esperar a sua herança que virá de Deus. Entendeu? Você fica de olho grande na vida dos outros, com ciúme, deixando um demônio entrar na sua vida e dominar você, né? E aqui em Provérbios, capítulo 29, versículo 3 também, é uma referência do versículo 30. No versículo 31, o pai responde, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Você vai ver uma referência aqui em João 8,35. Então, irmãos, olha, você vê esse irmão, ele não estava preocupado com a família, ele não estava preocupado com o irmão dele, não estava mais convivendo com ele estava preocupado com as coisas materiais, com aquilo que se compra,
Entendeu? Aquilo que você pode comprar, irmão, isso não vale nada. Sabe por que não vale? É só você trabalhar e ganhar dinheiro que você compra. Entendeu? Eu quero ver você comprar o amor de um irmão. Eu quero ver você comprar o amor de um filho. Eu quero ver você comprar o amor de um pai. Eu quero ver você comprar o amor de uma esposa. Eu quero ver você comprar o amor de um amigo. Eu quero ver você comprar o amor de Deus. Eu quero ver você comprar o amor de Deus. Que o amor de Deus se compra com humildade. Se compra com verdade, com realidade, sem fingimento, sem hipocrisia, sem troca, sem barganha. Deus não se vende. Deus já te ama gratuitamente, é só você fazer a sua parte, é só você tomar a atitude de você se converter, de você aceitar, como nós lemos ali no livro de Isaías agora, no capítulo 5, você se converter, você se arrepender, você observar as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas palavras, os seus sentimentos, ver a quem você está servindo. A quem você serve de verdade? Você tem que ver a quem você serve de verdade, porque se você não está servindo a Deus, sabe o que você está fazendo? Você está traindo a você mesmo. Você está sendo o seu pior inimigo. Não adianta botar a culpa em ninguém. Se você não serve a Deus, conforme a palavra de Deus, você é o seu pior inimigo e você ainda vai fazer trevas na vida dos outros, você vai amargar a vida dos outros. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.